Quinta-feira, hoje, dia 15 de junho, é o dia em que o Ministério dos Direitos Humanos celebra a conscientização da violência contra a pessoa idosa. Esta data foi declarada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e a Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa. Amigo e irmão, nós somos a agência CWB de Notícias e você acompanha agora o Jornal Verdade. Fatos de hoje para as histórias de amanhã. Prestação de serviço, utilidade pública, cidadania, depoimentos, entrevistas, comentários e notícias. Esse jornal tem oferecimento do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Em 2 minutos, apresentaremos o comentário forte com o Dr. G. Buck. A gente volta já. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A irrigação é utilizada para fornecer água às plantas da sua propriedade de maneira controlada. Isso garante a produtividade e a sobrevivência da plantação em momentos de extrema seca, quando precisa-se de mais água, ou em casos de chuva abundante, quando corta-se fornecimento a partir do momento em que a planta já tem o suficiente para o seu desenvolvimento. Analise as necessidades da sua propriedade e utilize a irrigação para garantir a produtividade da sua plantação, proteger sua lavoura da seca e desenvolver suas culturas. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. A vida de todos passam por aqui. Enquanto trabalham, estudam, praticam esportes ou se divertem. É aqui que as mãos dos técnicos industriais possibilitam sua vida ser melhor. Quer no ar que você respire, quer na água que você beba, quer no alimento que te sustenta, quer na tua ida ou na tua volta, quer também na luz que te ilumina e também te aquece. As mãos dos técnicos industriais estão no dia a dia de todas as pessoas, nas indústrias, nas construções civis, no campo, no comércio, na saúde e na educação. Valorizar e exigir do técnico industrial é a melhoria da nossa qualidade de vida. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, Sistema CFT e CRTs, Técnico Industrial Valorizado, Sociedade Protegida. Então, ontem eu fiz um diagnóstico remissivo, um diagnóstico do passado, o presente. O presente é a possibilidade efetiva de, neste novo anel da integração, porque o governo do estado inverteu o processo e concessionou estradas estaduais para o pedágio, para o governo federal, para que possamos ter trechos pedagiados em maior extensão que aquele anel do pedágio inicial, né? O anel da integração de primeiro tempo, lá do governo Jaime Lerner ainda, e que a malha rodoviária do Paraná seja protegida, então, pelo investimento do pedágio. Até aí, lindo. Até aí, perfeito. Aqui cumprir, todavia, a concessão, o contrato de concessão. Desculpa, que dar segurança nas estradas. Então, segurança passa por duplicação, por ponte, obra de arte, passa por visibilidade, né? Não só pintura de faixa, etc., olho de gato, que é fundamental, mas uma estrada que seja projetada de acordo com a necessidade de diminuir o risco de força centrífuga, né, de acordo com o traçado da estrada. E aí vem uma outra questão.
que eu vou falar no comentário de amanhã. Eu vou gastar quase toda a minha semana aqui com o Johnny falando de pedágio, mas é que é 25 anos de embuste, 25 anos de angorar rabobola, de político roubando e enriquecendo, de governador fazendo cara de bobo, né? O baixo acaba, pico-pico, bola de gol de 38, não fizeram nada, né? O pedágio acabou do jeito que acabou. Lembrem, 83 quilômetros de 400 até Londrina não duplicados. Né? Foz do Iguaçu tem 11 pedágios, 11, né, João? 11 pedágios e não está duplicado. Sabe, você chega ali naquele trecho de Irati, Deus nos acuda. Chega lá em Cascavel, meu irmão, trecho Cascavel, Foz do Iguaçu, é uma rodovia de convite ao acidente e à morte. Isso precisa mudar. Vamos ver agora, com todo o esforço da sociedade paranaense, bom trabalho da Assembleia, ainda no final de 22, 21, né? Muita reunião pública, muita sugestão para um novo pedágio. Amanhã eu vou falar sobre a segurança do cumprimento das obrigações das pedagieiras que ganharem futuramente as licitações. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين 9 montadoras de carros, 10 de caminhões e 9 de ônibus aderiram ao programa do governo federal que prevê a redução de impostos para baratear o valor dos automóveis no Brasil. A informação foi divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Em relação aos carros de passeio, demonstraram interesse em participar do programa as montadoras Renault, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, General Motors, Fiat e também a Peugeot. Elas colocarão à disposição 233 versões de 31 modelos de automóveis. O Ministério informou ainda que a lista é dinâmica, ou seja, as montadoras podem a qualquer momento incluir outros modelos desde que comuniquem ao Ministério. Alertando aí, o total de pessoas em todo o mundo que tiveram que fazer deslocamentos forçados, seja por guerras, perseguições ou para fugir de violações de direitos humanos, era de 108,4 milhões no final de 2022. Hoje, o número recorde supera 110 milhões. Proporcionaram, assim, um posicionamento, 1 em cada 74 pessoas
foi obrigada a deixar seu lar. Isso por razões destacadas. Os dados são do relatório Tendências Globais, divulgado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, e indicam que o número mais que dobrou na comparação com o cenário de 2013, quando 51 milhões de pessoas se encontravam nessa condição. O desmatamento ilegal, a extração irregular de madeira e a invasão das florestas nacionais do Iguiri, no Amazonas, são alvo de uma operação conjunta da Polícia Federal com o Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade, o CMBio. Segundo nota divulgada pela Polícia Federal no Acre, alertas de desmatamento e queimadas na região motivaram a ação, que recebeu o nome de Overlight, pela soma dos esforços das instituições em rastrear os crimes ambientais por meio de sobrevoos que possam permitir a visualização das áreas florestais afetadas. Um detalhe mais que importante. Nunca se viu a Polícia Federal e todos os órgãos que se dizem competentes investigarem ONGs ou multinacionais estabelecidas na Amazônia. Isso é um assunto que precisa ser pensado e também cobrado. Nesta semana foi celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue, que foi criado para homenagear todas as pessoas que tiveram ou têm a atitude e iniciativa de fazer doação. A data também tem o objetivo de conscientizar os não doadores sobre a importância deste ato responsável por salvar tantas vidas. Quero deixar o nosso agradecimento aos doadores e aproveitar também para dizer que precisamos renovar nossos estoques e, por isso, contamos com o apoio de todos, principalmente neste Junho Vermelho, que é o mês desta mobilização, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, o Beto Preto. O destaque importante dessa notícia é que todos nós precisamos criar possibilidades para o quê? Para doar sangue. Doar sangue é salvar vidas, é fazer o bem a outras pessoas. Se você não é doador, fica aí o pedido. Os chamados crimes cibernéticos está preocupando cada vez mais as empresas e consumidores no Brasil. De acordo com o relatório da Factor, no ano de 2023, houve um aumento neste tipo de crime nos últimos anos. Ataques de conversão via dispositivos móveis, por exemplo, aumentaram em 12 vezes. Foram analisados mais de 2 bilhões de e-mails, 28 milhões de contas na nuvem e 1 bilhão de SMS também neste levantamento. E isso preocupa, além das autoridades, preocupa quem tem esta ferramenta para se comunicar ou para trabalhar. O celular é o equipamento que tem mais presença de hacker. A gente volta já. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida,
em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Mais luz para a sua visão. Estas são as Óticas Império. Mais tecnologia em lentes e armações. Mais atenção e dedicação para você. Mais qualidade nos produtos. Mais respeito. Menor preço. Aqui nós temos o menor preço, a melhor qualidade e o melhor atendimento. Agora você pode ser mais. Óticas Império. Sempre mais para você. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro do medicamento Apreture Cabotegravir nas formas farmacêuticas, comprimido e suspensão injetável, com indicação de prevenção do contágio pelo vírus HIV, para uso em indivíduos com pelo menos 35 quilos. De acordo com a agência, o cabotegravir é um antirretrovitral da classe dos inibidores da enzima integrase, que impede a inserção do DNA viral do HIV no DNA humano, um mecanismo de ação que evita a replicação ou a reprodução do vírus e sua capacidade de infectar novas células. À medida que a poeira começa a baixar no tumulto econômico, aumentado pela Covid-19 nos últimos anos, uma tendência da era pandêmica parece estar desaparecendo. As grandes ondas de demissões, conhecida nos Estados Unidos como a Grande. Quase 50 milhões de pessoas pediram demissão nos 2 anos seguintes ao pior da pandemia, citando pressões como esgotamento, insatisfação geral no trabalho, ou necessidade de cuidar de crianças ou idosos em meio ao mercado de trabalho apertado. Muitos também conseguiram encontrar um emprego melhor, com melhor remuneração. A Fomento Paraná, instituição financeira do governo do estado, retomou os financiamentos com recursos do Fungetur, Fundo Geral do Turismo. E estão disponíveis 23,3 milhões em recursos para projetos de investimento, compra de equipamentos e capital de giro para micro, pequenas e médias empresas registradas no Cadastur, Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos. De acordo com o diretor-presidente da Fomento Paraná, Heraldo Neves, conforme determinação do governador Carlos Massa Tinho Júnior, a instituição tem procurado apoiar a manutenção dos empreendimentos ligados ao turismo desde a pandemia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse que a corte deve julgar em até 6 meses cerca de 250 réus suspeitos de envolvimento nos atos de 8 de janeiro e que respondem por crimes mais graves.
Moraes também disse que tem se reunido com a Procuradoria-Geral da República para definir o julgamento das ações em blocos de 30 por vez. Pelo menos os aproximadamente 250 réus, que são os crimes mais graves e que estão presos em 6 meses, com certeza o STF vai encerrar, afirmou dos presos em flagrante pelos ataques. 253 seguem na cadeia. Melhoramento genético em plantas, uso de inteligência artificial na saúde e aplicação da realidade virtual no ensino são alguns dos 80 projetos inscritos no Programa de Propriedade Intelectual com foco no mercado, edição 2023. O conteúdo será ministrado totalmente em formato online ao longo dos próximos 5 meses. A iniciativa é voltada para estudantes, professores e profissionais de universidades e centros universitários e empreendedores assistidos por agências de inovação e núcleos de inovação tecnológica. Neste ano, o programa teve 41 inscritos a mais do que na edição anterior. Os vinhos, com suas histórias e seus prazeres, se encontram na Casa Osório. Grandes marcas tradicionais, europeus e os bons brasileiros. A Casa Osório apresenta também uísques, vodkas, licores, conhaques e cachaças. Casa Osório tem segurança. Seus produtos têm procedência. A Casa Osório convida você a beber com saúde. Viva o vinho! A R Insa Imóveis é especializada. Se você quer vender ou alugar seu imóvel, a R Insa faz isso para você. Vende ou aluga seu imóvel com toda a garantia e segurança pelo melhor preço do mercado. Com a R Insa Imóveis, o seu imóvel não fica parado. Peça já uma avaliação e tenha certeza que a R Insa Imóveis é a mais qualificada. Consulte e avalie sem compromisso. R Insa Imóveis. Tradição com garantia. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, romos, genklish, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. A China começou a perfurar o primeiro poço do país com mais de 10 mil metros de profundidade para exploração científica. Isso está acontecendo na Baía de Tarim, na região autônoma de Uigur de Xinjiang, no nordeste do país. Esta operação representa um marco na exploração chinesa de terra profunda, proporcionando uma oportunidade sem precedentes para estudar áreas do nosso planeta nas profundezas da superfície. E também destaque nas redes sociais que o projeto foi apelidado de Buraco para o Inferno. O planejamento prevê alcançar profundidade de 11.100 metros, com conclusão em 457 dias. Isso pode e deve ser um destaque muito que importante. Por quê? Porque estas ações, elas são destaques em todo o mundo e precisam e devem ser pesquisadas, já que nos dias de hoje os homens se preocupam muito em explorar o universo, sem se preocuparem em explorar e estudar mais a Terra. Fica o alerta aí. E o volume de vendas do comércio cresceu 1,2% nos 4 primeiros meses deste ano. Isso na comparação com janeiro e abril de 2022. O destaque está sendo posicionado pela pesquisa mensal do comércio, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É um recorde do volume de todos os segmentos, chamado comércio ampliado, que engloba materiais de construção,
e automóveis, que têm muito peso nesta estatística. A pesquisa também aponta que o comércio paranaense cresceu 1,6% em abril em relação ao mesmo mês de 2022. Os principais destaques do ano são as vendas de combustíveis e lubrificantes, 11,4%, artigos farmacêuticos, medicamentos e perfumaria e cosméticos, 7,4%, móveis e eletrodomésticos, 3,2%, veículos, motocicletas e peças, 0,7%. Dados do Ministério da Saúde mostram que atualmente 14 em cada grupo de 1.000 brasileiros são doadores de sangue no Sistema Único de Saúde, o SUS. Isso significa que 1,4% da população doa sangue regularmente, o que coloca o país dentro dos parâmetros definidos pelas Organizações Mundiais da Saúde, OMS, que recomenda que o índice se mantenha entre 1% e 3%. Em 2022, 3,1 milhão de coletas de sangue foram contabilizados no Brasil. Gente, o ato de doar sangue também é um ato de amor. Se você é doador, parabéns. Se você não é, você pode ser. Um gel tópico inovador para o tratamento da disfunção erétil, chamado Eroxon, foi autorizado para comercialização sem receita nos Estados Unidos, segundo a farmacêutica Futura Medical, que desenvolveu o produto. A empresa anunciou que o Food and Drug Administration, o FDA, agência semelhante à Anvisa no Brasil, concedeu autorização de comercialização para venda sem receitas do gel, que diz ser o primeiro tratamento tópico para a disfunção erétil, disponível sem a necessidade de receita médica. O órgão regulador americano confirmou que o Eroxon recebeu uma classificação de novo, um aceno para o gel ser um novo tipo de produto. A decisão foi tomada nesta semana. Boa notícia do jornal. Uma descoberta revolucionária promete tratar o câncer de mama agressivo sem sessões de quimioterapia que causam efeitos colaterais. 99% dos pacientes que receberam a terapia sem químio não apresentaram recorrência ao câncer durante os 3 anos de acompanhamento. O estudo da empresa hispano-americana especializada em pesquisas oncológicas, Menser, teve seus resultados apresentados na reunião anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, isso lá nos Estados Unidos. Inicialmente, a pesquisa realizada em 7 países europeus pretendia reduzir gradativamente as sessões de quimioterapia para verificar como os pacientes reagiam. Ao final do período de acompanhamento desses estudos, os resultados surpreenderam os médicos envolvidos na pesquisa, aplaudidos de pé durante a apresentação deste magnífico estudo. Mais de 95% dos doentes que passaram por essa terapia menos agressiva permaneceram livres de câncer depois da cirurgia de mama. Os dados ainda surpreenderam quando mostram uma taxa de cura de 99% após 3 anos sendo acompanhados. É desse jeito. A ciência, a medicina, ela avança no dia a dia. E isso é mais que importante quando o nosso Deus encontra no homem uma ação para fazer o bem sem olhar a quem. Muito bom.
O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmão.